A cantora Nayara Azevedo, em recente entrevista ao Fantástico, acusa seu ex-marido de violência doméstica, de violência patrimonial também. Ana Hickman dispensa comentários. Afinal de contas, aqui no canal eu já fiz 2 vídeos acerca dela. Sara Mariano acabou morta. E para lembrar de algumas mulheres famosas, algumas celebridades que já passaram por violência doméstica. Luísa Brunet, em 2016. Duda Reis, 2021. Palmeirinho Onofre, recordam-se dela? Casou-se aos 19 anos e apanhou até os 45 anos quando decidiu se separar. Também temos, digamos assim, o enredo das mulheres famosas que sofreram violência doméstica. Nada mais, nada menos do que Tina Turner, também Rihanna, entre outras, tantas e tantas Marias. Mulheres desconhecidas, desconhecidas do grande público, mas nunca desconhecidas dos olhos do nosso Pai. Vamos lá? Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt, deixe-me apresentar. Seja bem-vindo ao meu universo de arte, vida e espiritualidade. E hoje a pauta é vida, sim, vida de mulheres. E se você se importa com esse tema, por mais cansativo que talvez esteja sendo, pelo menos aqui, né? Trazer essa mesma pauta de novo, não menos importante do que outras, todas são extremamente importantes para mim, mas existe uma luta e existe uma causa da qual eu simpatizo e tenho grande empatia, é sobre violência doméstica. A violência contra as mulheres ou contra a criança, também contra idosos. Aquilo que acontece dentro de nossas casas, como se fosse a nossa casa uma espécie de arena, como se esses homens tivessem que provar alguma coisa através da violência. E fico me perguntando, provar o quê? O que é que eles precisam provar? Por que levantar a mão para uma mulher faz, na cabeça desses indivíduos, faz com que eles se sintam mais homens? Mas para mim, minha humilde opinião, mais simples e apenas minha opinião, não importa mais do que isso, não passam de covardes, de animais extremamente primitivos. Se você gosta dessa pauta, se você gosta aqui do meu conteúdo, então curta esse vídeo, colabora, compartilha também aí nas redes sociais, me siga nas demais redes sociais. Em consultório virtual, acho que se você me conhece, você sabe que eu faço terapia. E no meu consultório virtual, porque eu vou atendo online, eu acompanho diversos casos de violência doméstica. Todos eles me doem profundamente. Eles começam mais ou menos assim, quando a menina é jovem, quando é uma adolescente, não tem muita experiência de vida e muitas vezes oriunda de uma família que talvez por, sei lá, qualquer razão que seja, porque toda história é uma história, mas ela possa ter algum tipo de carência natural do espírito ou algum tipo de carência provocada pela própria criação, por ter se sentido um pouco de lado por causa da mãe ou por causa do pai, e essa carência nos deixa completamente vulneráveis. Então qualquer pessoa que chega e que diz pra você que você é maravilhosa, deixa, eu vou cuidar de você, cuidado, não olha pro lado, ei, não usa essa roupa desse jeito, aí você entende que é ciúmes, você entende que é zelo, quando na verdade aquilo não passa de controle. Eu fico me perguntando por que a dificuldade em se viver em liberdade. Já notaram que no âmbito conjugal, ou melhor dizendo, no âmbito sexual, sempre tem alguém querendo dominar o outro alguém? Sejam as religiões com os seus pré-conceitos, sejam as famílias, sejam esses ditadores de lares que acham que estão completamente certos. E são tão inseguros, mas tão inseguros que eles precisam tentar dominar aquilo que é um espírito livre, quando a mulher é um espírito livre. Quando o espírito que habita o corpo de uma mulher é um espírito livre, como também pode acontecer no caso do espírito livre habitar um corpo masculino. Numa vida você pode ser mulher, numa outra vida você pode ser homem, porque você necessita experimentar diversas experiências, como nos ensina muito o conteúdo espírita, que em muitas vidas nós precisamos nascer pobres para evoluir, ou ricos para evoluir, para nós sermos testados. E é sobre teste o que eu quero falar aqui. Cada pessoa, mas aí eu vou focar na questão dos homens, ou seja, cada homem, quando ele é testado, no seguinte sentido, de ele precisar dominar o outro para se sentir melhor, em outras palavras, que tipo de teste a espiritualidade está exercendo naquele espírito? Qual é a missão que ele teve nessa vida que de repente ele está falhando? E eu não faço esse vídeo só porque fico indignada com a situação, mas também faço esse vídeo para ajudar as mulheres que precisam se desvincular disso de uma vez por todas e aprender a quebrar o ciclo, mas também aos homens que por uma razão muito infeliz ainda continuam presos
a certas culturas, impregnadas em seus espíritos, enraizadas, mas tão profundamente que eles mesmos às vezes fazem coisas das quais eles se arrependam depois. E graças a Deus a gente vive em um mundo mais moderno, em que nós temos acesso ao conteúdo, nós temos acesso à informação, a notícias como essa. E o lado positivo, porque a gente tem que ver o lado poliana da vida, o lado positivo das coisas, ver o lado bom de certas tragédias, de certos dramas que vivemos, é que essas mulheres, quando elas são famosas, elas acabam se tornando a notícia diante daquela pauta, e a pauta se torna notícia na vida delas. Porque de repente, você só consegue lidar com esse assunto. Você conversa numa roda de conhecidos sobre esse assunto. Esse tipo de coisa acaba só acontecendo porque aquilo virou notícia. Ou porque alguém que você conhece passou por aquilo. Porque enquanto você não passa, parece que aquilo é muito distante ou que nunca vai te acontecer. Mas a verdade é que violência doméstica, a mão do homem sobre a fragilidade de uma mulher, é uma das questões, um dos assuntos, uma das pautas mais frequentes desde que o mundo é mundo. E desde que nós somos ensinadas e ensinados que deveríamos obedecer porque Ele é o provedor. Mas talvez a ideia de provedor não foi tão compreendida assim. Essa violência não acontece apenas em casas desprovidas de financeiro, em famílias mais pobres, em famílias mais financeiramente humildes, digamos assim. Ela acontece em todo e qualquer lar onde não há respeito. Deus nos deu o livre arbítrio. Ponto. Para que a gente chegue ao Pai, é necessário que a gente respeite o livre-arbítrio do outro. Então, quando uma mulher, de repente, deixa de gostar, deixa de amar, ou mesmo que se interesse por uma outra pessoa, deseje ir à frente em sua vida, conhecer, enfim, outros homens, ou porque se apaixonou por outro, ou simplesmente queira ficar sozinha, ela é imediatamente condenada, porque a sociedade gosta de julgar, ela é imediatamente condenada. Como ela pode ficar sozinha? Mas ela tem família, ou tem filho, ou mesmo que seja mulher solteira. Nossa, eu passei por isso de uma maneira muito diferente. Vocês conhecem a minha história. Decidi estar só porque a pessoa da minha vida não está viva neste mundo. Mas, nossa, Fernanda, você com a sua idade, assim, desenvolvida, mulher feita, 40 anos, vai ficar sozinha? Oh, você é feliz sem ninguém? Sou! Muito. Só seria mais feliz do que eu sou se estivesse com quem eu amo. Não poderia conviver com uma pessoa que não teria o mesmo amor. Mas isso é de mim. Mas as pessoas falam que elas não conseguem entender. Desde 2016, quando eu comecei a fazer o canal, e em 2017, quando eu comecei a contar a minha história, e com a peça, conforme ela foi caminhando, e falei, pô, essa é a minha história, então algumas pessoas começaram a entender por que eu era sozinha. Isso de alguns anos atrás, e estamos agora em 2023, quase chegando a 2024. Então eu nunca tive esse tipo de problema. Mas outras mulheres, talvez com a mente mais frágil, acham que elas devem alguma coisa para a sociedade ou para corresponder às expectativas de suas famílias, porque assim o mundo foi feito. Mas o amor ele só acontece quando você está crescido espiritualmente. Eu particularmente entendo dessa maneira, crescei-vos e procriai-vos. Para mim eu entendo essa frase como estar crescido e não é de corpo que eu estou falando, ainda que o corpo tenha sua grande relevância. Eu estou falando de estar crescido em espírito, desenvolvido, pessoas bem resolvidas com elas mesmas. Nunca ninguém vai ser feliz em qualquer tipo de matrimônio, com qualquer pessoa que seja do mesmo sexo ou de um sexo diferente, se você não for bem resolvido com você mesmo. Então você tem que se aceitar, saber quem você é e se amar por ser quem você é. E se você tem algum problema com você mesmo, então você resolve com você. Você vai buscar ajuda, uma ajuda espiritual, uma ajuda de terapia, não importa, mas você vai buscar qualquer tipo de auxílio. Agora, enquanto a mulher é frágil, aí focando nesse sentido, enquanto ela é frágil, qualquer frase que vem derruba, porque ela depende daquilo para viver como se ela dependesse do pão para se alimentar, para que ela não passasse fome, para que ela não passe fome. Então ela precisa da palavra, ou seja, ela precisa da aprovação de outros para que a sua moral, a sua carência, o seu sentimento, o seu coração não fique defasado, passando fome. Literalmente falando. Me recordo de uma consulente que certa vez eu fiz uma chamada de vídeo muito rápida com ela e ela me explicou a questão de que ela está sustentando a casa, que o marido dela, amaridado, porque não era marido de fato, gastava todo o dinheiro em cerveja, em boteco e estava toda hora vivendo de bico, não conseguia trabalho e ela já não estava mais suportando porque ele não era presente em casa nem para ajudá-la no trabalho dela, que trabalhava online. Então, ela que vivia
numa casa muito próxima à mãe dela, ela entra em contato com a mãe, explica a situação e a mãe, do meu ponto de vista muito machista, lhe diz o seguinte: você não pode se separar porque ninguém mais vai querer você. Então ela já escutava isso do seu namorado, marido, passa a escutar isso de sua mãe, ou seja, ela não tem um respaldo, porque essas mentes, quando elas pensam dessa maneira, quando você acha que você precisa de alguém para sobreviver, do ponto de vista emocional, você se torna dependente. Se você se torna dependente, toda e qualquer dependência é uma droga. Não importa se você esteja bebendo álcool, se você esteja fumando um cigarro, se você esteja injetando heroína ou cheirando cocaína, não importa, a droga é a mesma, vai causar dependência. E talvez seja tão difícil quanto se livrar no seu organismo de uma química severa, seja se livrar de uma química energética que vem das palavras de outras pessoas, inclusive, ou melhor dizendo, especialmente, de sua própria mãe. Então a mulher sai de casa, ou a menina, jovem, adolescente, enfim, a jovem mulher sai de casa numa situação amigável ou numa situação de aliança celebrada em cartório, igreja. As religiões têm muito peso também, porque tem a ideia de que o casamento é para sempre, mas só é para sempre aquilo que Deus une, não o que o homem une. E a igreja, ela é uma representação humana e não necessariamente divina, qualquer igreja que seja. Muitas vezes estão ali unindo almas inimigas e não almas afins ou almas gêmeas, como vocês queiram falar. A verdade é que a partir do instante em que ela sai de casa e ela cria uma dependência emocional, financeira, muitas vezes, e psicológica daquele indivíduo, significa que ela não está bem resolvida, ou seja, ela não cresceu o suficiente para viver bem com ela mesma. Então ela não vai viver bem com outra pessoa. Aí, esses homens que são espíritos, todo homem que trabalha dessa maneira, todo homem que atinge a sua esposa com palavras do tipo: você é feia, você é gorda, você nunca vai ter ninguém, ninguém te quer, eu tô fazendo uma caridade porque eu casei com você, ou você tem um filho meu, você tem que ficar comigo, você vai me obedecer, ou a tranca de toda e qualquer maneira. Todo homem que faz isso é em si um espírito muito, mas muito, muito primitivo e extremamente inseguro. Aí tá o próprio resultado da primitividade. Por quê? Porque a insegurança, ela vem da primitividade. Se a pessoa tem fé, se aquele espírito tem luz, independente da sua sexualidade, do seu sexo, enfim, se é homem do seu gênero, se ele tem fé, ele não tem insegurança, porque ele tem fé. Então isso já revela o quanto a gente não tem fé em nada. Diz: você pode acreditar em Deus, porque você considera que alguém, algo, alguma força muito maior do que nós criou tudo isso, mas isso não significa que você tenha fé. E aí, por sua vez, você não consegue respeitar o outro porque você não consegue nem se respeitar. Isso revela o quanto o próprio homem, nesses exemplos que eu estou trazendo, nesses casos, são dependentes das mulheres. Porque a mulher, ela tem uma força, aquela que encontra, ela tem uma força extremamente sobrenatural. E completamente, diretamente ligada à espiritualidade, como se fosse o canal mais direto que há. Isso é proveniente, muito mais fortalecido em corpos femininos, sim. Há muitos anos atrás eu perguntei isso a Felipe e ele explicou que a própria responsabilidade acerca da maternidade, ou seja, a fertilidade feminina, a maternidade, provoca isso por conta do tempo em que a mulher acaba carregando um ser dentro de si, que só ela pode fazer. É uma espécie de bênção que se tem. E por isso ela tem uma certa responsabilidade, digamos assim, espiritualmente falando, e não socialmente falando. Tanto é verdade isso, que às vezes a mulher pode não se respeitar, pode ser submissa, pode baixar a cabeça, mas quando o cara levanta a mão para o filho, ela consegue reagir, porque ali o instinto de proteção, que aquele espírito foi treinado e foi colocado para servir aquele espírito que veio através dela, em conjunto com o seu elo masculino, acaba vindo à tona com toda a força desse mundo. Então, se você conhece, por exemplo, alguma mulher que não consegue defender o seu filho, pode ter certeza que ela está errando muito nessa missão, ou que ela precisou dessa oportunidade em sua vida para aprender a ser forte e de repente ainda não conseguiu. Mas, quando o homem faz esse tipo de chantagem emocional, para mim, além de ele demonstrar essa fraqueza, ele demonstra essa dependência, porque no fim das contas, se ele não tiver esposa, se ele é tão bom, se ele é tão perfeito, você tem que ficar comigo porque só eu vou fazer você feliz e outros não vão querer você porque você é um bicho e, nossa, trocentos mil palavreados,
horrendos, e que eu não vou aqui ficar sujando o meu vídeo com esse tipo de coisa, mas isso que as mulheres escutam e que eu escuto nesse consultório virtual, pra mim só revela o quanto esse cara não vale nada, porque se ele valesse alguma coisa, por que ele iria ficar com um lixo? Na lógica desse pensamento, pensa comigo, se você é tão bom, se você é tão perfeito, nossa, se você é o único, se você é o cara, mas você é foda. Aí, me diz uma coisa, por que é que você tem que ficar com uma mulher inferior a você? É porque você é inferior a ela. E é isso que eu quero que as mulheres percebam, e é isso que eu atento também aos homens que pensam dessa maneira. Mas acho que muito raramente algum homem vai ser conectado a um vídeo meu, nesse sentido. Alguém que respire esse tipo de, que palavra usar? Recuo ao avanço espiritual, para ser sossegada na palavra aqui. Então, ao homem que acha isso, ao homem que entende e que acha que o ato de ser provedor é mandar na mente dela e comandá-la, ele não está entendendo nada. Até porque hoje em dia todos os dois polos aí podem prover qualquer ambiente, qualquer lar, qualquer família, qualquer casa, né? Mas se ele quer prover, sim, mas não é dessa maneira, não é controlando. Ela tem que ser livre, porque a liberdade é do espírito. Mas nós estamos num processo de evolução. Por isso nós precisamos e devemos o tempo inteiro abordar esse tema para que a semente seja plantada cada vez mais, porque os espíritos são resistentes, eles têm dificuldade mas enorme de evoluir, porque tem dificuldade de admitir, quer mais, pelo menos assim, para mim, tá? Minha humilde opinião, quer mais exemplo do que neste caso dessa cantora aqui, Nayara Azevedo, que eu não conhecia muito ela não, mas a Nayara aqui, aí ela tem um vídeo que ela tá gravando aqui o celular de frente a ela e o cara tá atrás, e aí ele dá um tapa, e na entrevista com o Fantástico ele disse que foi pegar o celular da mão dela. Não, que não foi um tapa. Não foi um tapa? Então eu não conheço um tapa no celular. Por que mentem? Porque mentir, admite, foi dar um tapa, tava nervoso, deu um tapa na mão. Talvez, para mim, eu poderia ter essa leitura que seria mais honrosa do que dizer que não deu uma coisa que tá ali visivelmente, né? Ela tá com o celular aqui, vou pegar minha capinha, tá com o celular aqui, ela tá gravando pra si, e o cara chega e pá, e o celular, acabou a imagem. Daquilo ali ela tem uma prova. Ah, eu não dei um tapa. Claro que deu! Tava com o dedo em riste antes. De novo a coisa do dedo. Que é a mesma coisa que aconteceu no caso da Ana Hickman, Alexandre, né? O cara que tá ali naqueles vídeos que ela gravava e vem pra ela com o dedo aqui. Eu lembro disso, falo sempre. O pai da Francine fazia isso com a Francine, vinha de dedo. Eu tenho tanto trauma desse dedo aqui que quando a pessoa coloca esse dedo na minha mão, a vontade que eu tenho de fazer isso aqui, eu tenho medo de mim nessa hora, porque eu não respondo por mim mesmo. Aí ele tá com o dedo assim, ele tá firme, aí ele tá falando e de repente, pá, vai dizer que foi pegar. Se tu vai pegar o celular, você vai fazer esse movimento. Mesmo que seja rápido, é esse movimento, não é este movimento. É este movimento. Que você vai fazer isso aqui na mão de uma pessoa. Pra mim, isso que eu tô falando é lógico, mas vocês podem comentar se vocês conseguem ler isso de uma outra maneira e tá tudo bem que aqui a gente tá trocando figurinhas. Não sou dona de verdade nenhuma, muito pouco, e também não quero ser. Mas por que mentir? Porque esse dedo enrixe e a voz alterada e o controle aqui dele, no corpo, no rosto, no maxilar, mostra que ele tá nervoso. Então a probabilidade de ele ter derrubado o celular ao dar o tapa é muito maior do que ter tentado pegar, já que ela tava zelosa pelo celular, que não deve ser qualquer celular. Então pra mim aí existe uma mentira. E todo homem que mente, que não consegue admitir, para mim, continua na casa do espírito primitivo, é um covarde. Mas espiritualmente falando, para não usar a palavra tão forte, né? Mas é o que é, né? A gente é humano também. Mas assim, é um espírito desprovido de luz. Porque só quem tem luz admite o erro. A luz não é a perfeição. A luz é força de você admitir onde você erra. Onde você erra. Só que, na verdade, muitos desses homens têm um medo horrível dentro deles, um medo muito enraizado de serem enquadrados na Lei Maria da Penha. Que, pelo menos no Brasil, a gente sabe que funciona ou deveria funcionar em 100%. Não é em todos os casos, a gente sabe. Mas tem funcionado. Na Arte em Cena, aqui na escola que nós temos, né, de teatro e de cinema, nós chegamos a fazer uma peça uma vez chamada, até o projeto de um filme que nós temos, que é A Família, e eu fiz o curta há muitos anos atrás, representando a Cristina, porque para mim sempre foi um desafio interpretar uma mulher que fosse submissa, porque não é da minha natureza. Então eu fiz para tentar entrar nesse universo da mulher que baixa a cabeça diante de um marido violento. Mas enfim, nesse processo, quando a gente fez a peça, a gente fez uma parceria com a Polícia Militar daqui de Itajaí, que eles têm um trabalho voltado com algumas policiais, né, mulheres. Conheci, a gente entrevistou o sargento, o major, um monte de gente, recolhemos depoimentos de mulheres vítimas de violência, de autor de violência doméstica, eu consegui. E montamos todo um trabalho de laboratório para os alunos na época, para que eles pudessem ter acesso à realidade desses lares. E nós fazíamos a peça, entre outros espetáculos além desse, recolhíamos alimentos
e doávamos à polícia militar, que levava para as casas, para esses lares que eram vítimas de violência doméstica, que as mulheres ali estavam tentando sobreviver. Então, para mim, para que vocês entendam, é uma pauta que sempre me toca bastante. Eu acho que já levantar a voz, xingar o outro, é infinitamente desrespeitoso, quanto mais de levantar uma mão. Então tá na hora dessa humanidade controlar mais esse instinto, porque todo instinto revela o animal que existe dentro de cada um de nós. E a gente tem alguma proporção. Eu tenho o meu, conheço bem. Eu sei ali o meu limite. Então, nós somos humanos. Então, quanto mais você se conecta com a espiritualidade, com assuntos dessa natureza, com os assuntos de avanço social, quanto mais você entende, aos homens eu falo também, que aprendam a respeitar as mulheres, suas esposas, mães também, irmãs, enfim, e que as mulheres se imponham, porque vai sofrer de um jeito ou de outro, mas mais vale às vezes você reagir mesmo com medo de levar na cara, porque vai acabar levando, mas para mim, mais vale a reação para que você saia desse ciclo horrível de vida que não é vida, do que você viver sempre sofrendo de pouquinho, 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 e se tornar escrava desses indivíduos. Faz bem para você e vai fazer bem até mesmo a esse propenso agressor ou agressor de fato. Então esse é o vídeo de hoje. Trago aqui para nossa reflexão, trago aqui porque mais uma vez se tornou notícia, né, com pessoas famosas, e parabéns pela coragem de todas elas de falarem o que passam. E minha gratidão a você que gostou desse vídeo, que deu a sua curtida e que compartilhou e que está inscrito aqui no canal. Você pode estar se perguntando, Fê, mas essas coisas acontecem porque são oriundas de vidas passadas? Sim, porque lá no passado, esse tipo de entendimento de como tem que ser um casal era ainda mais forte do que é hoje. A nossa cultura, aí me refiro, a cultura judaica cristã, deixou isso muito forte e foi feita e foi criada para controlar as mulheres. Talvez porque os homens não soubessem se controlar. Aí tem a pauta para outro vídeo. Mas eu prefiro trazer por histórias. E vou trazer aqui sempre diversas histórias. Agora eu sei o que é um espírito arrependido por ter matado uma mulher que deixou aprisionada, sendo ela sua esposa, porque ela não podia olhar para o lado. Eu hoje conheço a dor de quem é homem nesta vida. Naquele homem, habitante dele, um espírito completamente arrependido e que não consegue se relacionar com outras mulheres porque não se sente digno delas. Então é melhor respeitar agora, porque depois a conta é bem alta. Isso, consciência, essa conta é alta. Gratidão. Beijo na alma. Terapia comigo? Terapia quântica, terapia de vidas passadas para você limpar suas impurezas? Manda e-mail fernandarusver.terapeuta@gmail.com. Não sou eu que respondo e-mail, então manda e-mail, por favor, tá? E diz que você quer marcar uma sessão comigo ou iniciar um tratamento. Beijo.